Queridos, graça e paz, louvamos a Deus por estarmos juntos nesse momento à luz da Bíblia. Receba carinhosamente o nosso abraço, o nosso afeto, todos os irmãos da IBAN, corpo diaconal, toda a liderança, cada servo do Senhor. E o nosso carinho todo especial também aos pastores, obreiros, missionários, diáconos, presbíteros, evangelistas. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. O nosso afeto também aos nossos irmãos que ainda não são evangélicos. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês de uma forma grandiosa no nome de Jesus. Hoje meditaremos, queridos, no capítulo 17 do terceiro evangelho, Evangelho de São Lucas, a partir do verso 11, que a epígrafe aqui na minha Bíblia diz assim: a cura de 10 leprosos. Diz assim o texto, verso 11: indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Outra tradução diz: indo eles, ficaram curados. Glória a Deus por isso. Nós vemos, queridos, aqui nesse contexto, que Jesus, ao assumir aqui a forma de servo, está escrito lá em Filipenses que ele assumiu a forma de servo, e como diácono eterno, e como missionário eterno. Jesus não fez acepção de pessoas para somente ficar na capital religiosa da época, que era o ápice da religiosidade, Jerusalém. O ápice da política era Roma, e o ápice da sabedoria, da beleza, era a Grécia. Mas Jesus foi um mestre totalmente diferente dos outros, um rabi diferenciado, porque todas as pessoas tinham contato com ele, e ele não fazia acepção de pessoas. Todas as classes sociais, ele ia em todas as aldeias, numa região que nem passava na mente dos líderes religiosos, naquela época, de ir para a Galileia, principalmente Samaria. Nem passava pela mente. Mas Jesus não. Jesus tinha contato com os samaritanos. E Jesus adentrava em toda aquela cercania, né, de Tiro, Sidom e Tureia, não é verdade? Onde se falava o idioma da língua grega. E eram considerados aos olhos dos religiosos da época como impuros. Mas o Filho do Homem veio como médico dos médicos. Está escrito lá no Evangelho. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Aqui no contexto, Jesus ia para Jerusalém, mas passou pelo meio de Samaria. Outro líder ia fazer o caminho bem mais longo, como os judeus faziam, para não entrar em nenhuma aldeia que pertencia aos samaritanos. A gente vê o contexto, né, da indiferença que os samaritanos tinham com os judeus. Vem aí de um contexto histórico lá atrás. E não se davam, não se comunicavam. A prova é tanta que quando Jesus estava no poço, que aquela mulher chegou, Jesus pediu de beber, ela disse: como pode, tu judeu e eu samaritana? Nós não nos comunicamos. Mas Jesus tinha a água viva, a água da vida. E o contexto, os irmãos conhecem. Aqui no contexto, Jesus entrou no meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Nós vemos no contexto histórico e social que os leprosos, eles ficavam separados da comunidade, totalmente separados dos familiares, da comunidade, dos amigos. Ali onde residiam, eles residiam num grupo fechado, porque era uma doença contagiosa e perante o formalismo da época, eles não podiam ter contato com os povos, né? Principalmente os familiares, os amigos e os mais allegados, porque eram considerados impuros.
mas Jesus veio para trabalhar para aqueles que necessitavam da sua intervenção. Glória a Deus por isso. Ele é o Senhor dos senhores. Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Ele veio para mudar o contexto histórico, social, cultural, porque Ele é poderoso para fazer. Aqui no contexto diz que os leprosos clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Com certeza, esses 10 leprosos sabiam que Jesus podia dar a solução àquela doença incurável, maligna, podemos dizer assim, contagiosa, que ninguém podia dar resultado, ninguém podia curá-los, mas Jesus podia. Por isso que eles clamaram à pessoa certa, ao mestre dos mestres, ao Rabi da Galileia. Glória a Deus. Aqui no contexto, queridos, nós vemos que no versículo 14, Jesus disse assim: Jesus vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, outro texto diz, enquanto eles foram, ficaram curados. Glória a Deus por isso. O Senhor trabalhou na vida daqueles 10 leprosos de uma forma extraordinária. Eles estavam necessitados. Jesus não entrou naquela aldeia por acaso. Foi um encontro marcado, eu creio, pela fé, com aqueles leprosos, para mudança totalmente radical na vida daqueles leprosos. Glória a Deus por isso. Mas aqui no contexto, queridos, nos chama atenção para o agradecimento. Aqui no contexto diz no verso 5, no verso 4, os 10 foram curados enquanto eles iam se apresentar aos sacerdotes. Mas no verso 5 diz assim: um deles, vendo que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Ninguém fica calado quando o Senhor age na vida de uma forma extraordinária. Tem que glorificar, tem que exaltar a Deus. E este voltou, glorificando a Deus em alta voz. O versículo 16 diz que ele caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano, estrangeiro, ninguém queria nada. A distância máxima era o que eles queriam dos samaritanos. Mas este voltou, mas este se prostrou, este adorou com o rosto em terra, porque reconheceu que o Senhor é o Senhor dos senhores e Ele é o Senhor que cura. É interessante frisar aqui no contexto que no verso 17, Jesus perguntou: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Aí entra o contexto do agradecimento. Quantas vezes, como esses 9 que foram beneficiados diretos por Jesus, mas não voltaram para agradecer? E quantas vezes nós não agradecemos? Na real, não é verdade? Como nós deveríamos agradecer? Aí nós nos lembramos de Davi, quando ele disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo. Glória a Deus. Ele é o Senhor que faz. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Senhor que muda o quadro. E o quadro daqueles 10 leprosos foi totalmente mudado, radicalmente, numa vida de um contexto agora que eles poderiam estar com os familiares, poderiam agora fazer parte do contexto social, do contexto familiar, do contexto cultural. Mas só voltou um para agradecer. E este era samaritano. Aqui no contexto diz, no verso 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Jesus, levantando a voz, disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Creia nisso. Ou que nós possamos tomar este exemplo deste samaritano que reconheceu que foi beneficiado direto por Deus e voltou para agradecer, voltou para adorar, voltou para se prostrar ao Senhor, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Receba esta palavra no nome de Jesus. Agradeça,
Agradeça a Deus pelo dia. Agradeça porque você está vendo. Agradeça porque você está ouvindo. Agradeça porque você está verbalizando. Agradeça porque você está em pé. Agradeça ao Senhor, porque Ele é poderoso. Ele é o Senhor de nossas vidas. Se você puder orar conosco agora, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Pai querido, no Teu nome nós Te louvamos, Senhor. Nós Te bendizemos por estarmos falando contigo nesse instante. Eu Te louvo, Deus, porque a Tua palavra é fiel. Pai querido, que nós possamos tomar este exemplo deste leproso, Senhor, que era estrangeiro, mas não olhou, Senhor, o perfil da nacionalidade, mas ele olhou, Senhor, que tinha necessidade de Te adorar. Pai querido, no Teu nome eu Te apresento o Teu corpo representativo nesta terra, os nossos familiares, Pai querido, a nossa pátria, o presidente da República, cada um dos Teus filhos. Pai querido, no Teu nome, nós Te louvamos e Te agradecemos para sempre. Amém.